Agora a gente já entra na segunda parte de alguns ensinos muito importantes que Jesus traz a todos nós. Capítulo 6, a partir do versículo 19. Capítulo 6, a partir do versículo 19. Eu gostaria de relembrar mais uma vez qual é... Oi? Isso, Mateus capítulo 6, versículo 19. Eu queria só relembrar mais uma vez qual é a finalidade do estudo do Sermão do Monte, o porquê Jesus, ele escolhe um determinado lugar com muita gente. E dentro daquele momento, quando Jesus ele sobe no alto do monte, seguido de uma grande multidão, e dentre essa grande multidão tinha gente de todo tipo. Tinha seus discípulos, e desses discípulos que eu estou falando, não eram só os 12. Tinham aqueles que olhavam para Jesus e reconheciam Jesus como Cristo e o seguiam. Sabiam, se alguns ainda não entendiam Jesus como Cristo, naquele momento, eles observavam em Jesus alguém da parte de Deus. E que seguiam ele para toda parte. Então pensem agora em discípulos de Jesus, aqueles que seguiam Cristo, que queriam viver aquilo que Jesus estava dizendo, não só os 12, mas aqueles que o seguiam. E é claro que dentro desse grupo tinham as pessoas que estavam ali para ver o que acontecia. Olhavam para Jesus como alguém muito sábio, muito inteligente, que sabia o que falava. Lembra, as escrituras dizem que Jesus, ele deixava as pessoas entusiasmadas, porque Jesus falava das escrituras com autoridade, as pessoas percebiam nele um poder sobrenatural. E elas queriam ver Jesus falar sobre as escrituras. Ainda outras pessoas, claro, que estavam atrás de algo extravagante, milagres, queriam ver aquilo acontecer. Então Jesus começa a falar sobre alguns conceitos extremamente importantes. Tanto que a partir desse estudo, do início ao fim do estudo do Sermão do Monte, alguns daqueles que seguiam Jesus decidiram voltar para trás, deixá-lo. Aqui Jesus apresenta aspectos da vida de um cristão. Lembra as bem-aventuranças? Quando Jesus fala o caráter que já pertence a nós, que somos seguidores dele, quando ele fala felizes ou bem-aventurados os pobres de espírito, lembram-se disso? E a gente veio estudando, entendendo que pobre de espírito é aquele que se reconhece como alguém ruim, alguém mau, alguém que peca e não consegue mudar essa realidade, e por isso, bem-aventurados que choram, por essa condição. Eu não consigo fazer nada por isso, pela maldade que existe em mim, e isso me faz lamentar profundamente. Mas porque eu lamento por essa maldade em mim, porque eu não a desejo, o Senhor Jesus fala que esses serão consolados. Esses serão consolados com o perdão de Cristo e a redenção nele. E aí ele continua ensinando sobre as bem-aventuranças, dizendo: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que promovem a paz. Bem-aventurados aqueles que seguem a Cristo e por isso sofrerão zombaria. Jesus trata desse caráter que já faz parte de todos nós. Depois ele fala qual é a nossa relação com o mundo, dizendo: vocês aqui são sal e luz da terra, com uma função muito importante. Depois ele vem falando: olha, eles te ensinaram a seguir a lei do Senhor de um modo legalista. E aí vem Jesus e vem interpretando verdadeiramente a lei. Como nós lidamos com a lei, como Deus queria, não de modo legalista, e ele ensina sobre isso a partir do versículo 17. E então, a partir do capítulo 6, Jesus começa a tratar sobre nosso relacionamento com Deus, a nossa vida religiosa, sabe? Tem um livro que se chama Disciplinas Espirituais, que são oração, generosidade, que são jejum e coisas nesse sentido, que são sim aquelas práticas vinculadas principalmente ao nosso viver religioso. E aí ele aproxima isso: não façam isso
para que as pessoas vejam. Porque fazer isso para que as pessoas vejam, para Deus a oração, o jejum ou a oferta não vale de nada. A oferta para Deus vale quando ela é praticada no secreto, somente para que Deus veja, somente para que Deus perceba, como uma resposta do amor que Deus deu a mim, e agora eu respondo a Ele. Se as pessoas verem, tudo bem, mas o meu objetivo não é que as pessoas dizam, nossa, como Ele é bondoso, como Ele é generoso, ou como Ele é espiritual. O meu objetivo é me aproximar cada vez mais de Deus e entregar a Ele o meu viver. Então, Jesus, Ele dá esses 3 exemplos: a generosidade, o jejum e a oração. E agora Jesus começa um novo segmento, nesse como lidar com Ele, nessa nossa relação com Deus. E aí, Jesus anteriormente falou sobre algumas tentações que todos os cristãos sofrem. Aquela tentação de mostrar para o outro alguma coisa. Aquela tentação de querer falar assim, olha, eu estou fazendo isso, perceba o que eu estou fazendo de bom? Perceba, e aí, fala, nossa, que legal que você está fazendo, me elogie. Sabe essa tentação? Jesus tratou disso anteriormente, mas agora Jesus vai tratar de uma outra tentação que as Escrituras chamam de mundo. Mas eu quero que você pense em mundo, não em pessoas, não no planeta Terra, não em questões físicas. Vocês se lembram como as Escrituras dizem? A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra, exatamente, contra principados e potestades. Então pense em mundo em um sistema, quase como uma entidade maligna que tem um objetivo: separar o homem daquilo que ele foi feito para ser, daquilo que ele foi feito para viver, que é comunhão com Deus. Todo ser humano foi criado para viver em comunhão com Deus, em um relacionamento íntimo de amor com o Deus eterno. Jesus morreu na cruz para restabelecer esse contato, para restabelecer esse convívio com Deus. Então, pensem sempre sobre isso. O nosso objetivo é nos relacionarmos com Deus. Então é isso. Então o sistema de mundo tenta fazer-nos afastar daquilo que fomos criados. Tenta nos afastar dessa comunhão com Deus, trazendo algumas coisas. Então Jesus ensina dizendo, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, dizendo: não ajuntem tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, onde o ladrão arromba casas e o furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugens não destroem, onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali estará o seu coração. Versículo 22, ele diz, continua dizendo: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado por esse momento de reflexão da tua palavra, que nós estamos aqui, Pai, clamando ao Senhor que o teu Espírito Santo venha sobre nós e conduza esse momento, mesmo apesar de mim, mesmo apesar das minhas limitações. Eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, que o teu Espírito Santo traga os conceitos, os valores que o Senhor quer. Conduz, Deus, a nossa vida nessa caminhada de maturidade. E eu continuo pedindo ao Senhor, Deus, nos conduz
até que o nosso caráter seja formado segundo o caráter de Cristo. Em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só ficar mais tranquilo. Está muito alto o microfone ou está tudo bem? Tá bom. Que bom. Eu não sei, eu sempre tenho essa impressão de que está alto demais. Bom, então agora a gente está falando sobre vida religiosa, ou vida de piedade, ou ainda assim uma vida de devoção a Deus. E agora Jesus, ele continua dizendo, olha, se existe uma coisa que realmente importa em tudo isso, a única coisa que realmente eu preciso me preocupar é o que Deus pensa ao meu respeito. É o conceito em que Deus tem a respeito de mim. Não o que as pessoas têm. Não o que as pessoas insistem em dizer. E se existe uma coisa que é fundamental naquilo que Jesus está ensinando até aqui, que nós devemos viver em resposta a Deus, pelo amor que Ele já deu a todos nós. Então agora o nosso modo de viver é uma resposta a Ele. É um viver de filho que compartilha com amor com o seu Pai. E nesse sentido, o nosso Pai é o Pai eterno, o Pai celestial, o Criador de todas as coisas. E assim Jesus começa a falar sobre uma questão de coração. Talvez algumas pessoas podem dizer que é uma questão de prioridades, aquilo que é mais importante para mim. Mas eu diria que no relacionamento com Deus isso é ainda mais profundo. Por isso eu diria que é uma questão de coração. Porque quando a gente está falando sobre Deus, nós não estamos falando sobre um viver religioso de regras. A gente está falando de um relacionamento íntimo de amor, onde o amor é compartilhado, onde eu recebo amor do meu Deus, do meu Pai, e devolvo esse mesmo amor ao meu Pai. E um pouco do que a gente fez aqui nessa noite é disso. Você lembra algumas das músicas que a gente estava cantando? A gente estava louvando o nome dele, dizendo o quanto ele é importante para a gente, o quanto ele é grandioso, o quanto o amor que ele coloca em nós é maior do que a gente imaginaria que seria, e portanto assim a gente ama ele. A todo momento a gente fala sobre isso. Às vezes a gente talvez canta, mas não percebe bem o que a letra está dizendo. Mas algumas dessas músicas que a gente acabou de cantar, a gente está falando disso. Senhor, eu te amo. E está aqui o meu sacrifício de amor ao Senhor. Então é disso que a gente está falando. E então o Senhor agora ele fala que existe alguma coisa que ameaça esse relacionamento. Existe um sistema que está tentando ofuscar esse nosso viver diário junto com Ele. Que eu falei justamente no início, que é o sistema de mundo. Não pessoas, não coisas físicas. Talvez muito mais um conceito, alguma coisa que tenta me afastar dele. E aí o Senhor continua dizendo, a primeira coisa que nós precisamos entender, pensar sobre isso, não acumule tesouro na terra. Primeira coisa sobre isso é que a gente não está falando somente de dinheiro aqui. Menos ainda, Jesus não está proibindo propriedades, Jesus não está proibindo ter negócios que gerem lucro, Jesus não está proibindo trabalhar para gerar algum recurso financeiro, Jesus não está proibindo fazer poupança. Talvez alguém aqui tenha uma poupança recheada, outros não. Jesus não está falando disso, Jesus não se preocupa com essa questão. O vocábulo que Jesus usa aqui, tesouros, isso é muito mais amplo do que dinheiro. Isso é ainda muito maior. Aqui Jesus se interessa muito mais pela nossa atitude em relação a essas coisas. Talvez não tanto em relação ao dinheiro em si, mas em algumas coisas que a gente tem como mais importante nessa terra. E ele continua dizendo, cuidado, para não colocar o seu tesouro em coisas que a traça pode comer, em que a ferrugem pode desgastar. Cuidado. Jesus está dizendo cuidado para não colocar o que é mais importante na sua vida em coisas dessa terra que acabam aqui, que começam nessa terra e acabam aqui. Então quando ele está falando, não juntem tesouros nessa terra, pensem sobre isso. Jesus está dizendo cuidado. Não tenham como mais valioso coisas que são somente nesse mundo. Cuidado para não fazer o seu tesouro em coisas que o ladrão pode levar.
E eu diria que a maioria das pessoas aqui não tem todo esse recurso financeiro, né? Ou essa poupança tão recheada. Mas todo mundo, ao certo modo, tem algum tipo de tesouro. Algumas pessoas têm como seu tesouro a casa. Talvez você já percebeu aquela pessoa que cuida da casa a todo custo, que não pode entrar uma poeira, que ela já fica suada e despreocupada, ela quase chora para limpar e deixar tudo um brinco. Algumas pessoas têm o seu tesouro em um carro. É bem engraçado, geralmente a minha faixa de idade tem muito esse tesouro. E aí rebaixam o carro, enchem ele de som, e aquele carro é a coisa de mais valiosa para a vida dele. E ele desfila na rua com aquele som batendo para todo mundo ouvir, tentando se mostrar, olha para o meu carro, e tudo que é mais importante para ele é o carro, e ele tira foto no Facebook, tira foto no Instagram e manda para todo lado. Outras pessoas, elas têm como seu maior tesouro namorado ou namorada. Às vezes, quando a gente está começando nessa fase, né, de namoros, às vezes a gente tem a namorada como aquela coisa mais valiosa. Eu não posso perder ela porque senão acabou a minha vida. Ou ainda assim, algumas outras pessoas têm como seu tesouro os filhos, que sim são talvez nessa terra o que é de mais valioso é a família, né? Esposa, no caso a esposa, o marido e os filhos. Sim, tem o seu valor. No entanto, isso ainda é só dessa vida. No entanto, é só aqui. E nós teremos eles como filhos. Eu não sei exatamente o que vai acontecer quando a gente voltar para os céus, mas uma coisa, estudando as Escrituras, fica claro. Não vai ter essa divisão entre pessoas, não vai ter divisão entre pessoas mais importantes ou não, não vai ter divisão entre pessoas com maior posição, pessoas com autoridade sobre outras pessoas. Todos nós seremos um só diante de Deus. Mesmo valor, teremos a mesma função, mesma importância diante dele. Então pensem sobre isso. Algumas pessoas têm o seu tesouro em poder, prestígio, nas conquistas dessa terra, no diploma, na fama. Algumas pessoas têm como mais importante serem elogiados pelos outros. Então, a realidade é que não importa se o seu tesouro ele pode ser contabilizado de forma monetária ou não. A questão aqui, o problema aqui é viver unicamente em virtude de coisas ou de algo que é somente para essa vida. É disso que Jesus está dizendo aqui. Cuidado. Cuidado. Cuidado com o dinheiro ao amor, cuidado com o dinheiro, o amor à honra pessoal, cuidado com o amor à posição social, cuidado com o amor a cargos obtidos, cuidado com o amor ao próprio trabalho, cuidado com o amor a qualquer coisa que comece e termine nessa vida. Por isso Jesus diz, não acumule tesouros nessa terra, onde pode acabar, onde se for tirado de você, você perde o sentido da vida. Ao contrário, ele diz, ainda lá no versículo 20, ajuntem seus tesouros no céu, onde nada pode tirar de vocês. Ao invés disso, acumule tesouro nos céus. Por muito tempo as pessoas tiveram o entendimento que acumular tesouro no céu é fazer coisas aqui nessa terra para merecer a salvação. Dizendo, não, eu preciso fazer isso para que Deus me salve. Então eu tenho que fazer a manutenção da minha salvação. Nesse sentido, se for essa interpretação, aí a gente acaba excluindo a justificação pela fé. Aí a gente acaba excluindo o sacrifício de Jesus como suficiente para me salvar. Não é disso que Jesus está dizendo. Algumas outras pessoas, ainda baseados lá em Mateus capítulo 19, 21, quando Jesus é abordado por um jovem rico perguntando, Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí a resposta de Jesus é assim, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E algumas pessoas insistem em dizer que, isso significa que quanto mais pobre eu sou nessa terra, mais riqueza eu tenho nos céus. Então, as pessoas elas rejeitam qualquer tipo de riqueza. Não é disso que Jesus está dizendo.
Essa interpretação é totalmente equivocada, assim como a primeira. Jesus está falando... É bem curioso pensar sobre isso, né? Se você parar para pensar, talvez se for assim, o povo brasileiro seria o povo que mais tem riqueza no céu, porque o povo brasileiro é endividado, não tem dinheiro para nada. Então não é disso que Jesus está tratando, tá bom? Se você quer um exemplo sobre o que é juntar tesouro no céu, eu vou te dizer algumas coisas. Primeira coisa que você faz para juntar no tesouro no céu: comece a conhecer mais de Deus. Toda vez que você gasta o seu tempo, toda vez que você gasta a sua energia para conhecer mais de Deus, toda vez que você gasta mais tempo estudando a palavra, toda vez que você gasta mais tempo orando aqui, quando você gasta tempo estudando a palavra aqui, como nós estamos fazendo, isso é juntar tesouro no céu. E tem mais outras coisas. Toda vez que você vive a missão que Deus colocou em suas mãos. Vocês se lembram? Antes de Jesus voltar aos céus, ele olha para os seus discípulos e diz: olha, vá, começando aqui em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, façam discípulos de Cristo, ensinando tudo o que Jesus ensinou, ensinando a guardar aquilo que Jesus ensinou. Quando você vive essa missão que Jesus colocou em suas mãos, de testemunhar o Evangelho, de ensinar sobre quem Ele é, assim você está juntando tesouros no céu. Infelizmente o tempo não permite, mas existem vários textos nas Escrituras que tratam, dizendo: olha, você quer juntar tesouro no céu? Viva de generosidade. Não guarde recurso para você mesmo, mas seja generoso com quem precisa. Assim você junta tesouro no céu. Pense sobre isso. A grande questão aqui, por que Jesus trata sobre isso, é porque já perceberam que a gente é do tipo de pessoas que entrega o nosso coração naquilo que a gente está fazendo? A gente não é do tipo, eu coloco o meu coração naquilo e depois eu vou fazer aquilo. Mas é diferente, naquilo que eu empreendo as minhas forças, que eu dedico o meu tempo, ali está o meu coração. Então, algumas pessoas talvez gostam de dizer sobre prioridades, né? Tenha como prioridade o reino dos céus, tenha como prioridade viver o relacionamento com Deus. Aonde eu estabeleço as minhas energias, ali estará o meu coração. Por isso Jesus continua no versículo 21. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Se às vezes a gente empreende mais forças em pagar a nossa conta, em pagar os boletos que vêm todo mês, do que empreender força no amor a Deus, na dedicação do relacionamento com Ele, o nosso coração estará em pagar as contas. É disso que Jesus está dizendo. E ele continua, versículo 22 e 23, trazendo algumas palavras talvez um pouco duras, dizendo: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão. Aqui Jesus faz uma ilustração, indicando a maneira como nós encaramos todas as coisas. Assim o Senhor diz, ele está dizendo, existe apenas duas maneiras de enxergar as coisas. A primeira maneira, com os olhos bons. E quem enxerga com os olhos bons são aquelas pessoas que enxergam as coisas de um modo espiritual. Portanto, ela enxerga as coisas como elas verdadeiramente são. Eu enxergo o meu casamento desse modo, de olhos bons espirituais, como ele verdadeiramente é. E o que ele verdadeiramente significa nessa vida. E o que ele verdadeiramente significa espiritualmente. Eu enxergo o dinheiro dessa maneira. Jesus está dizendo, se nós enxergamos com olhos espirituais, nós enxergamos o que o dinheiro realmente é. Mas existe o segundo modo, os olhos maus.
Os olhos maus são aqueles que enxergam as coisas de uma maneira um pouco distorcida por algumas coisas, distorcidas pela consciência da carne, distorcida pelo preconceito, distorcida pelo desejo da carne. Jesus está ensinando que onde está o meu tesouro, ali está o meu coração e a minha mente. Onde está o seu tesouro, aí está o que te controla. Se o seu tesouro está no desejo que a carne coloca em sua vida, você todo será contaminado por esse desejo da carne. Tudo que você enxergará é só desejo da carne. Sabe como alguém viciado em cocaína vive? Ele vive constantemente consumindo essa droga. E se ele ficar alguns momentos, ele entra em uma crise de abstinência, ele fica louco, ele mata, ele rouba, não pensa nas consequências, porque na mente dele, nos olhos dele, só existe o consumo da cocaína. É um vício que cega e distorce tudo que ele enxerga, e tudo que ele vive é a partir daquilo ali. Sabe o que Jesus está dizendo? Se os seus olhos são maus, o seu corpo será dessa maneira. Ele está dizendo, pense em duas pessoas, em exemplos práticos. Um homem rico e uma moça bonita e jovem. Esse homem rico é casado. Sim, ele tem muita posse. Mas o desejo que o consome é o desejo da carne. Ele é casado, ele tem família, ele tem esposa, ele tem que cuidar da esposa, ele tem que ensinar os filhos como crescer, como ser cidadãos de bem. Mas como o desejo dele está totalmente, os olhos dele estão totalmente contaminados por esse desejo da carne, ele não olha as consequências e ele vai atrás daquela mulher jovem e bonita e deixa a esposa para trás e os filhos em casa. E gasta cada vez mais tempo com mulheres jovens e bonitas, porque ele quer suprir o desejo que o consome. E ele vive em virtude disso e ponto final. Em contrapartida, talvez essa mulher jovem, que se relaciona com esse homem casado, ela não está se preocupando com as consequências disso também, para ela e na vida da família dele. Ela se preocupa unicamente com aquilo que pode render para ela. E acredite, existe muito disso no nosso mundo. Talvez, alguns exemplos mais práticos da nossa vida. Se alguém tem o seu tesouro no dinheiro, ele não se preocupa, ele não enxerga o quanto ele está causando mal para uma família, quando ele negligencia pagar direitos trabalhistas para os seus funcionários. Quem tem o seu tesouro no dinheiro, não enxerga, quando desvia recursos da saúde, em um momento de crise no Brasil, ele nem se importa com quantos milhares de pessoas vão morrer, porque ele arrancou o dinheiro que era destinado para cuidar daquelas pessoas, para se enriquecer. Perceberam? Aquele que tem os seus olhos contaminados por isso, vive em virtude disso e não enxergam mais nada. É disso que Jesus está dizendo. Cuidado. E olha, o tanto que é curioso, Jesus, quase que em todo o seu tempo na terra, ensinando sobre os valores do reino, Jesus ele estava lutando contra o legalismo religioso que os fariseus viviam. Vocês se lembram? A todo momento Jesus tinha um embate com os fariseus, chamando eles de hipócritas, mentirosos. Sabe, um dos possíveis mais sutis problemas que nós vivemos, principalmente dentro das igrejas, é ser legalistas religiosos. Aqueles que vivem em o ser cristão não para buscar a Deus, se relacionar com Ele, mas só como uma obrigação, como um costume, como uma prática, como uma rotina, como meio de ganhar bênção, como meio de ser bem-sucedido. Isso é ainda assim manter os seus olhos contaminados pelo legalismo religioso e não conseguir enxergar o que verdadeiramente é ser um cristão. Por isso Jesus fala, cuidado. E ele encerra essa segunda parte dizendo, olha, se é assim que nós vivemos, que pena, que grande escuridão.
Vive quem tem os olhos dessa maneira. Nós temos que nos preocupar com isso. Se lembra? Essa é uma questão de coração. Onde está o seu coração, aí está quem dita as regras para a sua vida. Aonde está o seu coração, aí está o seu Deus. Se o seu coração não estiver no verdadeiro Deus, ele está submisso a outros. Por isso, Jesus continua dizendo no versículo 24, assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. E aí ele encerra dizendo: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que Jesus usa aqui como referência ao dinheiro é mamon. Mamon, nesse sentido, ele está falando sobre uma entidade, não propriamente do dinheiro. Está falando de uma entidade que cega as pessoas. Vocês querem um exemplo? Isso aqui é dinheiro, R$100. Se você vê esse papel assim, amassado, totalmente destruído assim e jogado no tempo, qual vai ser a sua reação? Você vai olhar e vai ignorar e vai embora e vai deixar lá? Eu sei. Eu também, se eu olhar, eu vou querer pegar, porque isso tem um valor. Mas olha, percebam no que existe por trás disso. É ainda mais profundo do que só perceber que é uma coisa de valor e aí eu retenho ela para mim. Essa entidade mamon, ela tem um poder sobre a mente das pessoas. Tanto que as pessoas matam por causa disso. Tanto que as pessoas roubam por causa disso. E aí Deus está dizendo, olha, quando você se entregou a Ele, se você se entregou a Deus, dizendo, Senhor Jesus, eu o reconheço como meu Senhor, portanto eu entrego a minha vida, você se entrega a Deus como um escravo nas mãos dEle. Mas Deus não nos divide com nenhum tipo de outro Deus. É disso que o Senhor está dizendo. Por isso, os nossos olhos precisam estar no que é dos céus. Por isso nós precisamos juntar riquezas no que é dos céus. Porque aí a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa força, a nossa prioridade, o nosso coração estará nele. E aí nós vivemos baseados no que Deus quer de todos nós. Dinheiro é uma coisa importante. Mas ela é importante e é válida na nossa mão até quanto ela nos serve. Ele nos serve. Mas passou disso, é um perigo na nossa vida. A minha oração, olhando para Jesus, a respeito daquilo que Ele nos ensinou até aqui, é que nós possamos viver com os olhos fixos nele. Lembra Paulo dizendo, mantenham os seus olhos nas coisas do alto. Mantenham os seus olhos em Cristo. Viva para Ele, viva com Ele. Viva em amor, em resposta ao amor que Ele já deu. Por isso a minha oração é que nós, como igreja do Senhor, possamos viver juntando riquezas no céu, não na terra, no sentido que Jesus está dizendo. E que assim o nosso amor maior seja a esse Deus. E que tudo gire em torno disso. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor.